A proposta comercial é um dos principais pontos para o fechamento da venda. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. O quanto a sua proposta comercial está convertendo aí na sua empresa? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar os principais pontos que você tem que observar e como que você pode gerar uma proposta irresistível para você apresentar no seu pitch de vendas para o seu cliente. Então vamos lá, galera, eu sou o Roy Andrade, empreendedor há mais de 7 anos na contabilidade digital, e nesse canal eu converso com empresários sobre empreendedorismo, vendas, liderança. Então já deixa esse like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que vem por aí. O que eu mais percebo nas pequenas empresas, quando a gente analisa as propostas que a empresa apresenta para o possível cliente, é que na proposta, normalmente a pessoa fala muito dela, fala muito da empresa. E esse é um erro muito comum que a gente encontra. Você quer apresentar a sua estrutura, você quer apresentar a sua equipe, você quer falar do seu serviço e, na verdade, quando o que você precisa falar na sua proposta é do seu cliente, é do quanto você vai conseguir ajudar ele, qual é o problema você vai resolver. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar os principais pontos que você precisa observar para você preparar uma proposta irrecusável e eu quero primeiro fazer um reset aqui na sua mente. A proposta comercial não é para falar da sua empresa, e sim para falar do problema que você vai resolver do seu cliente. Para a gente começar já aqui com o pé direito, a gente já precisa entender isso. A sua proposta comercial, ela precisa ter um diagnóstico do seu cliente, ser feito um diagnóstico do seu cliente para que você consiga demonstrar na proposta o que você vai fazer pelo cliente. O cliente precisa enxergar todos os serviços que você vai prestar e os problemas que você vai resolver para ele. Então, o momento de apresentar a proposta comercial é muito importante para o cliente se sentir mais seguro e fechar com você. Então, vamos lá, eu vou te passar aqui os principais pontos que eu imagino que precisa ter numa proposta, e o que não tiver nesses pontos aqui, se você estiver falando muito da sua empresa, é o primeiro passo aí. Já vamos começar a tirar tudo que tem da sua empresa. Alguns pontos você vai falar um pouquinho da sua empresa, mas é o mínimo. O seu cliente, ele quer saber o que você resolve para ele. Então, só para a gente contextualizar aqui, antes de você apresentar a proposta para o cliente, o mais indicado é você fazer uma reunião de diagnóstico. Claro que você não precisa demonstrar para o seu cliente que aquilo é uma reunião de diagnóstico, mas marca uma reunião com o seu cliente. Vamos marcar uma reunião que eu preciso bater um papo com você sobre a sua empresa. E aí, essa é a chave para você começar a proposta da forma certa, fazer as perguntas corretas. Faça perguntas para o seu cliente nessa reunião de diagnóstico, levante os problemas que o cliente tem. Então, o seu papel na reunião de diagnóstico é levantar os problemas que o cliente apresenta. Então, se você é um advogado, você vai fazer diversas perguntas. Vamos supor que você vai fazer uma assessoria trabalhista para o seu cliente. Você vai ter que fazer perguntas de como ele contrata o funcionário, ele segue a convenção coletiva ou não, ele paga vale transporte em dinheiro ou não. Então, é importantíssimo você fazer o diagnóstico para você entender esse cliente. É como se fosse um médico, né? Você vai a primeira vez no médico, ele te pede os exames para ele fazer o diagnóstico. E esse é o papel do vendedor. Primeiro passo aí é você fazer uma reunião de diagnóstico e levantar todos os problemas que esse cliente tem, antes até da proposta. Aí sim, na segunda etapa, você vai marcar uma reunião com esse cliente para você apresentar a proposta. E o primeiro item que vai ter na sua proposta é exatamente o status daquele seu cliente naquele momento. Você vai apresentar na sua proposta como primeiro item o status do cliente atualmente. Nesse status você vai colocar os pontos positivos que você encontrou na reunião de diagnóstico e os pontos negativos que você encontrou. Você segue a convenção coletiva, você paga o vale transporte direitinho lá no cartão, mas você tem esses problemas aqui que eu encontrei. Então essa proposta vai ser para quê? Para a gente resolver esses problemas. Então o primeiro item que vai ter na sua proposta é o status atual do cliente. Aí você vai conseguir mostrar para o cliente todos os problemas que ele tem, para ele começar já enxergando que você entende do assunto, que você já levantou os problemas dele. O segundo item que tem que ter na sua proposta são as consequências desses problemas. Então, no primeiro item você vai apresentar o status, no segundo item você vai apresentar as consequências. Quais são as consequências se você não resolver esses problemas que a gente levantou na reunião de diagnóstico? E aí sim, na segunda etapa você vai apresentar para ele, se você não resolver esse probleminha que a gente encontrou, você pode acontecer com a sua empresa isso aqui. Cara, se você não começar a seguir a convenção coletiva, num eventual processo trabalhista, você vai ter esse problema. Imagina esse problema na sua empresa. Fica muito complicado você conseguir suportar. É um problema que a gente precisa resolver. Essas são as consequências que você vai ter se você não resolver esses problemas que a gente levantou.
E aí o terceiro item da sua proposta vai ser um resumo do seu serviço que você vai prestar. Nos serviços, praticamente você vai dar a solução para aquelas consequências e para aqueles problemas. Aí você vai colocar um resumo ali, olha, para esse problema, para essa convenção, esse errinho aqui na convenção coletiva, a gente vai aplicar esse serviço. Esse vai ser o serviço para essa questão. Para esse outro problema, a gente vai fazer esse serviço. Então você vai fazer ali um resumo de todos os serviços que você vai entregar para esse cliente. Aí sim você está montando um quebra-cabeça que faz sentido na cabeça do seu cliente e não só falando da sua empresa na proposta. O quarto item importantíssimo na sua proposta é o resultado esperado. Você vem com o resultado esperado com os serviços que você vai prestar. Então, você seguindo o quebra-cabecinha, montando ali, o cliente vai seguir uma lógica e aí depois dos serviços que você vai entregar, os resultados que vão ser esperados desse serviço. Então, quando a gente terminar de prestar esse serviço para você, quais são os resultados esperados? Você vai começar a seguir a convenção coletiva e aí você vai economizar talvez tantos mil. Se você conseguir demonstrar no resultado esperado uma economia, uma porcentagem, quanto mais número você colocar aqui no resultado esperado, mais específico vai ficar e mais o cliente vai confiar. O ideal aqui no resultado esperado é melhorar em 30% tal processo. É interessante você usar os números. E se você trabalha com números, você vai reduzir um imposto, uma carga tributária, se você vai reduzir algo, também trabalhe com números. Reduzir em 100 mil a taxa tributária, algo assim. Então, no resultado esperado é uma das partes mais importantes da sua proposta, porque é ali que o cliente vai enxergar. Se eu contratar esse serviço, o que vai acontecer? Eu vou ter esse resultado aqui. Então, vale a pena. Ele já levantou meus problemas, ele já fez um diagnóstico, levantou meus problemas, apresentou para mim a solução do serviço que ele vai prestar, as consequências que eu vou sofrer se eu não corrigir esses problemas, e aqui ele está me dando o resultado esperado. E aí sim você vai criando uma lógica na cabeça do cliente. Na quinta etapa da sua proposta, você vai colocar um resumo da sua equipe. Aqui você vai falar um pouquinho da sua empresa. Aí você pode colocar, se você trabalha sozinho, você pode colocar um resumo das suas qualificações, ou um resumo ali, falar um pouquinho da sua empresa, falar um pouquinho da sua equipe se você tiver. Então eu tenho essas são as pessoas que vão trabalhar nesse projeto. Isso é muito importante também, porque o cliente, nesse ponto aí, que o cliente já entende que não é você que vai resolver o problema dele. Muitos casos, o empresário tem dificuldade de terceirizar para o funcionário os serviços. E eu acredito que a etapa de você conseguir passar para o funcionário começa na proposta. Quando você apresenta a sua equipe, você mostra para esse cliente que quem vai executar esse serviço não é você, é o funcionário X. O cliente já vai entender naquele momento que, legal, então não é com o Robson que eu vou conversar com esse funcionário aqui, é ele que vai resolver meu problema. E aí você já vai qualificar esse funcionário e mostrar para esse seu cliente que ele é muito qualificado, até mais do que você, para resolver o problema dele. E agora, o sexto item da sua proposta é um item também muito importante, que são os valores. E aqui nos valores, o que eu te indico a fazer é criar pacotes, criar planos, mas aí é um assunto para um outro vídeo. Mas aí você vai apresentar aqui os valores para o seu cliente. Uma boa sacada que muitas empresas fazem é colocar um valor, acima, e no próximo slide apresentar para o cliente um valor se ele fechar num certo período de tempo. Eu acredito que é uma boa estratégia, mas não é isso que vai fazer o seu cliente fechar. Mas é uma boa estratégia dependendo do seu serviço. Se o seu serviço, principalmente se for de alto valor, é uma boa estratégia você colocar um valor acima e dar um desconto para o seu cliente considerável se ele fechar num prazo razoável para você, em 48 horas. Pode ser que acelere a decisão do cliente, porque muitas vezes o cliente recebe a sua proposta e aí fica pensando 15, 20, 30 dias e de repente, se você colocar uma gratificação, colocar um incentivo para ele fechar num prazo menor, pode ser que seu cliente feche para aproveitar esse desconto que você concedeu nesse período aí. E agora, como sétimo passo na sua proposta, chegou uma das partes mais importantes que você não pode deixar de ter na sua proposta, que são os próximos passos. Aqui nessa etapa, você vai facilitar para o seu cliente, você vai entregar para o seu cliente quais são os próximos passos, quais são as próximas etapas, assim que ele der o aceite na proposta. Então, o que a gente costuma usar aqui no escritório é, até daqui 3 dias você tem para aceitar essa proposta. Depois que você aceitar a proposta, a gente tem mais 2 dias para te enviar o contrato para você assinar. Depois que você assinar o contrato, dentro de 10 dias a gente vai marcar uma reunião de boas-vindas e dentro de 15 dias a gente vai começar a prestar o serviço. Então o cliente já enxerga as próximas etapas ali. Então beleza, eu tenho até o dia tal para aceitar a proposta, ele vai me enviar o contrato, a gente vai fazer uma reunião de boas-vindas, o cliente se sente mais seguro porque você já entregou as próximas etapas para ele. Então essa é uma parte importantíssima e que não pode faltar na sua proposta.
E para finalizar a proposta, para fechar, você pode colocar aí os contatos da sua empresa. Então, no último slide da sua proposta, você coloca os contatos, WhatsApp, telefone, e-mail, né, o site. Você pode colocar os contatos na última etapa da proposta e aí você fecha a proposta, deixa ela bem completinha com todas as etapas. Vamos resumir aqui a proposta que converte, aí que você vai aplicar aí na sua empresa. Primeiro você vai fazer o status do cliente, você vai apresentar o status do cliente atualmente. Depois você vai incluir as consequências, depois você vai apresentar um resumo do serviço que você prestou. Depois disso, você vai apresentar o resultado esperado e depois um resumo da sua equipe. Aí, em seguida, você apresenta os valores, os pacotes ou os planos. Depois dos valores, você coloca os próximos passos, as próximas etapas depois do aceite da proposta e, por último, os contatos. São 8 itens que você vai incluir na sua proposta para deixar ela matadora e infalível. A sua proposta vai ter um aceite muito maior se você deixar com esses 8 itens. E aí, gostou da proposta? Então deixa aqui nos comentários qual o item que você vai incluir na sua proposta que você mais gostou, beleza? Então vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.